Então, gente, eis que acontece a reunião do Comitê da Corte Interamericana de Direitos Humanos em solo tupiniquense. Todo mundo ficou assustado porque o relator Pedro Vaca chegou e já foi se encontrar com o ministro Barroso e com o ministro Alexandre de Moraes. Essa geral ficou, viu? Não falei? Isso aí tudo estava armado, vai dar nada. Já chegaram ouvindo os povos lá do STF. Só o Batman poderá nos salvar. E eu entendo a frustração. Só que eu vou mostrar nesse vídeo o porquê acabou não sendo uma coisa ruim. E você não vai precisar acreditar em mim, porque temos imagens. O que rolou na manifestação da oposição brasileira perante as denúncias de violação dos direitos humanos é, no Brasil, as primeiras declarações do relator e um alerta de spoiler, ele tá meio chocado, é o que você vai ver a partir de agora. O vídeo tá longo, mas é bem satisfatório. Bora lá? Sem enrolação, após a visita de Pedro Vaca a ministros do STF, a Corte emitiu essa nota relatando como foi o encontro. E é importante que você conheça o teor dessa nota, porque nós vamos falar dela mais tarde. Abre aspas. O ministro Barroso iniciou a reunião contextualizando o conjunto de fatos ocorridos no país, que colocou em risco a institucionalidade e exigiu a firme atuação do Supremo. Entre esses fatos, estavam incluídos discursos de parlamentar que defendia a agressão a ministros do Supremo, e aqui ele está falando do Daniel, juntamente com inúmeras ofensas e situações de risco democrático, como a politização das Forças Armadas, os ataques às instituições, além do incentivo a acampamentos que clamavam por golpe de Estado. Só lembrando que os três poderes deram autorização para esses acampamentos existirem, inclusive os três generais. Mas continuando. Esse conjunto de fatos resultou nas invasões dos prédios dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. O ministro Barroso descreveu ainda que, de acordo com a imprensa, novas investigações teriam revelado uma avançada articulação de golpe de Estado, inclusive com planejamento da morte do presidente da República, do vice-presidente e de um ministro do Supremo. Também participou da reunião o ministro Alexandre de Moraes, a convite do presidente Barroso. Ministro Alexandre expôs o contexto de todas as investigações e narrou detalhadamente as circunstâncias que levaram à suspensão do X após descumprimento reiterado de decisões do Supremo e retirada dos representantes no Brasil. E eu imagino mesmo que ele tenha explicado detalhadamente, porque isso foi um escândalo mundial e agora Elon Musk compõe o governo Trump. O ministro Alexandre expôs ainda que cerca de 1.900 pessoas foram denunciadas após os ataques do 8 de janeiro e que, atualmente, 28 investigados têm perfis em redes sociais bloqueados por ordem do STF. 8 no inquérito que apura ameaças ao STF, 10 no inquérito dos atos antidemocráticos e 10 no inquérito que apura tentativa de golpe de Estado. Entre as pessoas denunciadas, cerca de 450 foram condenadas e cerca de 600 acordos de não persecução penal foram firmados, no caso de crimes menos graves. O ministro Alexandre de Moraes esclarece ainda que, ao longo dos últimos 5 anos, cerca de 120 perfis foram bloqueados, desfazendo a narrativa de um quadro generalizado de remoção de perfis. E em todos esses casos, houve o acompanhamento da Procuradoria-Geral da República e das defesas. Grava esse ponto. Tendo havido mais de 70 recursos julgados em colegiado. Ou seja, em nenhum caso, os processos foram da natureza secreta para as partes envolvidas. A reunião transcorreu em clima cordial e o presidente ressaltou que tudo no Supremo é feito com absoluta transparência e colocou-se à disposição para qualquer esclarecimento superveniente necessário. Fecha aspas. Então, percebam que os ministros deixam a entender que o problema do Brasil, o maior problema, começou lá no 8 de janeiro. E a reação que a Suprema Corte a esses acontecimentos foi porque, meu Deus, tudo golpista. Eu achei até interessante eles frisarem nisso, já que sabemos da quantidade de possíveis violações de pessoas julgadas e condenadas sem provas anexadas. E eu falar todas as denúncias é me repetir demais. Vocês estão mais careca que o Alexandre de saber de tudo isso. Mas quando o ministro da Defesa do Lula vai até um programa dizer, abre aspas, garantir liberdade aos inocentes e aos que tiveram menor envolvimento é forma de pacificar o país, fecha aspas,
Ele está dizendo que temos inocentes presos e pessoas que não tentaram golpe de Estado condenados a 17 anos de cadeia. E a Suprema Corte gosta de ressaltar que foi uma tentativa armada de acabar com o Estado de Direito no Brasil. Aí vem o Múcio de novo dizer que não. Então, não tinha ninguém armado não, viu? Bolinha de gude e estilingue contam. Como que vai ser tentativa de golpe sem armas? Alguém explica? Mas, enfim, eu achei interessante a Suprema Corte focar nessa questão da revolta do dia 8 e no mesmo dia o ministro da Defesa do Lula dar essas declarações. O que deixou muita gente da rede Lula muito irritada. Mas indo ao que interessa, eu vou começar com a fala do Gustavo Gayer, que na minha interpretação foi dita para tirar da cabeça do Pedro Vaca que esse regime instaurado no Brasil começou com o 8 de janeiro, sendo que foi bem antes. Bem antes. O senhor ontem teve uma reunião justamente com as pessoas que se posam como defensores da democracia, baluartes da verdade, aqueles que defendem as instituições. E eles falaram para vocês algumas coisas que não têm a menor relação com a realidade. Tudo começou, a censura no Brasil começou com aquilo ali. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa, determinou que as revistas fossem recolhidas nas bancas de revistas e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício, que é ilegal no Brasil, entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória. E o Alexandre de Moraes, há 6 anos, tem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. E o Barroso e os ministros do STF interferem ativamente no Congresso. Quando nós tentamos e aprovamos uma lei para voto impresso, onde as leis da urna eletrônica, o voto seria impresso e cairia dentro de uma urna física, sem a manusear, sem encostar nesse papel, o Barroso foi até o Congresso, chamou presidentes de partidos e falou com eles, dizendo, não é para passar essa lei. Eu proíbo. Se vocês passarem essa lei, vocês serão perseguidos. Isso saiu na imprensa. Saiu na imprensa. Contra voto impresso, Barroso busca cacique central em posição. Alexandre de Moraes também foi lá, chamou os presidentes de partidos e falou, não é para aprovar essa lei. E ameaçou essas pessoas. E por isso nós não temos o voto impresso, que inclusive foi aprovado no Congresso. Bom, nesse dia que o Barroso, na comissão, nesse dia que o Barroso e o Alexandre de Moraes foram ao Congresso ameaçar políticos para que eles não votassem uma determinada lei, nesta reunião, senhor Vaca, nesta reunião, estava essa pessoa aqui, ó, Paulinho da Força. Essa pessoa estava sendo procurada pela justiça brasileira por um esquema de corrupção. Ele estava na reunião com Barroso e Alexandre de Moraes. Ele é o presidente de partido. Um corrupto que estava sendo procurado pela justiça. Estava na reunião com 2 ministros da Suprema Corte para impedir que o voto impresso fosse aprovado. Não encontram ele para uma citação, para uma intimação, mas encontram ele para impedir que o projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados. Para concluir, eu estou chegando na minha conclusão, nós temos uma Suprema Corte que apenas no ano passado tomou 52 mil decisões. 52 mil decisões para 11 ministros. Isso dá 4.700 decisões por ministro no ano de 2024. Sr. Vaca, cada ministro da Suprema Corte do Brasil decidiu, ou seja, analisou, leu e decidiu 15 processos por dia. Como é possível uma pessoa, um juiz, ler, analisar, ponderar, elaborar, ouvir os 2 lados e julgar 15 processos por dia? Isso não existe. A Suprema Corte Brasileira atribuiu para si todas as decisões do Judiciário brasileiro. Não só a censura. E aí está a questão. Quem reclamar disso é censurado. Recentemente eu recebi a Polícia Federal na minha casa, às 6 horas da manhã, com armas em mão. Com armas em mão, apontando para o meu filho. 6 horas da manhã. Porque o Alexandre de Moraes queria pegar o meu celular e ver o que eu estava conversando com o Elon Musk. Que vocês façam alguma coisa, façam valer a existência dessa instituição. Porque se vocês forem esperar o Brasil virar uma Venezuela, aí o senhor vai ter que fazer, como o senhor faz agora no seu Twitter, que é fazer notas de repúdio por jornalistas que estão presos, notas de repúdio por pessoas que estão presas em ditaduras. O inquérito das fake news, aberto em março de 2019, que foi usado, aliás, é usado até hoje, 6 anos depois, está aberto amedrontando desafetos. E foi aberto, na verdade, para derrubar a matéria amigo do meu pai, no início do governo Bolsonaro. E eu acho que isso ficou bem claro para o relator. Outra fala que chamou minha atenção foi a do senador Girão. Quero lhe presentear com a Constituição do Brasil, a nossa Constituição, que tem aqui claramente, no artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Tá aqui.
quaisquer. Isso foi deixado muito claro, quaisquer. No artigo 220, nós temos claro a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado os dispositivos desta Constituição do Brasil. Né? Então, eu quero lhe presentear porque, não sei se o senhor recebeu do STF esse presente, mas ela está sendo violada dia sim, dia não, a partir da nossa Corte Suprema, infelizmente, é o que a gente vê no Brasil. Eles que deveriam ser os primeiros a resguardar essa Constituição brasileira. E me chamou a atenção porque eu lembro bem da Rosa Weber presenteando o Bolsonaro com uma Constituição, mas no meu entender, não foi de uma forma amigável, foi mais como um aviso. Pelo menos foi assim que eu vi na época. E agora, ver o Girão entregar a mesma Constituição para o Pedro Vaca para que ele conheça os artigos que supostamente, tem que dizer supostamente para não ser preso ou censurada, porque isso aqui é democracia, que supostamente estão sendo violados justamente pelos guardiões dela. Cara, foi quase poético. Mas tá, continuando. Nós tivemos aqui, hoje, que o senhor teve ontem, o presidente da Suprema Corte do Brasil soltou essa pérola. Uma das pérolas, ele só fala em política. No exterior, a gente não vê isso nos Estados Unidos, ministros da Suprema Corte dando entrevistas, falando fora dos autos, mas esse nosso ministro, ele soltou essa pérola num evento político da União Nacional dos Estudantes. Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós quem, cara pálida? Nós quem? Ele soltou isso no comício. Essa foi a primeira, vamos dizer assim, censura prévia de um documentário que eu tenho conhecimento no país. Um documentário do Brasil Paralelo, que é um grupo de mídia independente, de streaming, o que tem por trás da tentativa de assassinato do candidato à presidência. Sem ver o material, sem assistir o documentário, isso foi censurado no Brasil. É isso que está acontecendo no Brasil, uma cooptação, bloqueio de um poder que não respeita os demais poderes e faz censura da nossa nação. Muito obrigado pela sua visita. E aí, mais uma vez, ele deixou claro que não começou no dia 8 de janeiro, além de ter mostrado a manifestação política do presidente de um poder que deveria ser independente. Isso não é nada que você nunca tenha visto antes aqui no Brasil, porque esse se tornou um comportamento naturalizado. Mas eu não sei se o relator sabia que a nossa Suprema Corte atuava dessa forma. Pela cara dele, parece que não. Mas se é pra mostrar direitinho como tudo começou, um fato não poderia ficar de fora. Eu sou delegado de Polícia Federal, delegado para melhorar a tradução, um comissionário da última classe da carreira. Fui indicado pelo presidente Bolsonaro a chefiar, presidir essa instituição. Uma grande arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal não deixou uma atribuição exclusiva do presidente da República. Isso para demonstrar que isso já vem antes do governo anterior, impossibilitando o governo de poder trabalhar e executar. Pois é, aí eu lembro daquela fala do Gilmar, onde ele disse que o STF interferiu no governo Bolsonaro, mas foi pro bem. Continuando, nós não ficamos em denúncias dos ditos bolsonaristas. As coisas no Brasil saíram tanto de controle que chegou nesse nível aqui. E é interessante porque a denúncia envolve Itaipu e ONGs suspeitas, no momento em que todos estão falando sobre a distribuição suspeita de verba gringa para que ONGs militem em outros países. A empresa hidrelétrica Itaipu Nacional, estatal vinculada ao governo brasileiro, está me processando ao exercer o mandato como deputado federal, especificamente na minha função constitucional de fiscalizar e denunciar irregularidades. O motivo? Uma postagem no Instagram feita no dia 6 de setembro, onde denunciei invasões de terras produtivas e atos de violência nas cidades de Guaíra e Terra Roxa, no Paraná, promovidos por grupos indígenas. Esses conflitos não surgiram do nada. Essas invasões são incentivadas direta e indiretamente por ações da própria diretoria atual da Itaipu Nacional. Essa diretoria tem oferecido apoio jurídico, institucional e financeiro a ONGs que estimulam essas ocupações, colocando em risco a soberania nacional da região de fronteira, gerando violência, dificultando o combate ao contrabando ou combate ao tráfico de drogas, além de desrespeitar o direito de propriedade privada no Brasil. Eu, como presidente da subcomissão de Itaipu, NP-PAR e da Câmara dos Deputados, cumpri meu papel e fiz a denúncia publicamente. A reação da empresa foi imediata. Entrou com um processo na segunda Vara Federal de Foz do Iguaçu, processando-me por danos morais e desconsiderando que a democracia representa-se e se baseia pela liberdade de expressão, exigindo multa altíssima.
O juízo determinou em caráter liminar que o vídeo fosse removido das redes sociais e que eu publicasse um direito de resposta para a empresa, ou seja, censura disfarçada de decisão judicial. Censura disfarçada de decisão judicial a um deputado que foi condenado por fazer uma denúncia. E o mais legal é que tudo isso foi acontecendo com a imagem do Toffoli atrás na capa da Cruzoé, que foi censurada. Bicho, como que a Terra pode ser plana se esse mundo vive capotando, né? Voltando às denúncias de perseguição política, a fala do Marcel deveria ser impressionante a quem ouve. E sei lá, eu acho que impressionou. Primeiro, ele relata a perseguição da justiça brasileira após ele dizer na tribuna que o Fábio Schor, o delegado que comanda os inquéritos, ultrapassou limites que ele considerava absurdos. Mas ainda assim discordamos que o STF tenha sido ouvido primeiro, acho que não foi correto. Mas nós precisamos também aqui asseverar que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos, e diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direito, a posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos parte da documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, em virtude da reação da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posterior. É importante até para botar os fatos em perspectiva, que lamentavelmente, pelo menos pelo que se acompanhou dos press releases, e foi pena que a reunião com o STF não tivesse a transparência que essa aqui está tendo, que é mentira que apenas 120 pessoas tenham sido censuradas, como teriam dito os ministros do Tribunal Federal nos últimos anos. Só no ano passado o X disse que derrubou mais de 200 contas. E se acrescentarmos todos aqueles que hoje sofrem processos judiciais ilegais, inconstitucionais, abuso de autoridade, que sequer estão denunciados, mas não podem usar as redes sociais, nós estamos falando de milhares de pessoas hoje censuradas no Brasil. Para não falar do efeito que isso gera de autocensura no restante da população, que se vê amedrontada para se manifestar, seja em redes sociais, seja pessoalmente, contra um governo que está aliado com, nesse momento, a corte para perseguir opositores. E assim entro nos meus dois casos concretos. Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X. E a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e o Partido Novo no caso do bloqueio do X no Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Protocolei uma medida cautelar na OEA, primeiro sobre o caso X, ela me foi negada, e no dia 18 de novembro protocolei sobre o caso da perseguição que ora sofro, policial do Estado, policial de Lula, e judicial do STF. E até o momento também, nesse caso pelo menos, não tenho resposta da OEA quanto à medida cautelar. Eu sou uma vítima de perseguição do Estado brasileiro, representado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Já na sequência, ele emenda com o caso que eu acredito de coração. Será o caso que gerará o maior problema para a justiça brasileira em termos internacionais. Ah, e presta atenção no que o Pedro Vaca falou. Tá com legenda, tá? É bem revelador. Gostaria de saber se Felipe Martins, que originou, aliás, o processo que é feito contra mim por eu ter defendido, não a ele, mas o devido processo na condução do seu caso, se ele será ouvido pela comissão nesses dias que está aqui. Hemos recibido desde que se sacó el comunicado de prensa un volumen muy alto de solicitudes que se están procesando de manera triangular entre el equipo que está desplegado en terreno y el equipo que nos acompaña desde la sede. No me atrevería en este momento, mucho menos a confirmar o a descartar. Lo que puedo comprometer es que una vez finalizada esta reunión procederé a revisar. Hemos recibido un número inmanejable en las horas de tiempo y precisamente esperaria um pouco. Eu solicitaria ao senhor relator, pedindo apoio dos demais parlamentares aqui presentes, inclusive do deputado Lucas Edecker, que está aqui, que é presidente da Comissão de Secretaria de Relações Exteriores, que Felipe Martins fosse ouvido. A OEA é independente, é um órgão multilateral, o Estado brasileiro deve respeitar os seus regulamentos e, obviamente, também a Constituição. No caso de Felipe Martins, porém, ele está proibido de dar entrevistas, o próprio jornal Folha de São Paulo quis entrevistá-lo, foi proibido. E na Comissão de Relações Exteriores, o deputado Lucas Edecker
encaminhou um ofício ao Supremo Tribunal Federal, depois de aprovado o requerimento de audiência pública de minha autoria, para que Felipe Martins pudesse ser ouvido, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou que ele estivesse presencialmente ou mesmo virtualmente conosco. Eu queria, portanto, concluindo, dizendo que esse caso é fundamental porque ele inclui, inclusive, a fraude do registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, feito por um funcionário do governo americano, no CBP de Orlando, possivelmente com conhecimento das autoridades brasileiras, unicamente para mantê-lo na prisão por 6 meses. Foi o que ele permaneceu preso e, por isso, ainda mais grave a violação. E houve rumores, eu gostaria até de deixar isso externado, que talvez a comissão não fosse ouvi-lo, porque se saísse na mídia que ele seria ouvido, poderia dar problemas para o trabalho da comissão. Que bom que não é assim, porque se for assim, a própria comissão acaba se submetendo também a uma censura que hoje se aplica aos órgãos de imprensa brasileiros e aos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Então, se eu tiver concordância dos meus colegas, eu gostaria de fazer essa sugestão para que Felipe Martins fosse, ainda que virtualmente, ouvido, porque o caso dele, na minha opinião, é um dos mais abusivos, grotescos e claros dos abusos de autoridade e da censura que acontece no Brasil. Gente, vocês viram o Vaca falando que o número de denúncias que eles receberam via e-mail num curto espaço de tempo é impressionante? Pois é, eu imaginei mesmo que ele ficaria surpreso, porque o Supremo não disse que era 120 pessoas? Então. Mas o caso do Felipe Martins, além de ser o mais explícito por ser uma pessoa presa com provas falsas e mantida sob prisão total, inclusive de comunicação, nos leva de novo àquela reflexão. O que o Felipe pode falar de tão grave que ele simplesmente foi enfiado dentro de um buraco para que nunca fosse ouvido? O que vocês acham que é, hein? Mas enfim, senador Magno Malta trouxe 2 pontos importantes que não devem ser esquecidos. Já que a matéria citando Toffoli foi levantada, ele também contou que os acordos para a devolução dos valores roubados do povo brasileiro por réus confessos da Lava Jato foram anulados. Além disso, trouxe aquele que não será esquecido. Esse rapaz aqui, a empresa que o acusou e que fez uma delação e depois fez um acordo de leniência para devolver o dinheiro roubado, assumindo isso, teve esse dinheiro devolvido agora pela via do escritório da esposa dele. Aqui está esse homem, que eu quero lhe dar foto dele, chama Clezão. Ele foi morto nas vísceras, senhor, nas vísceras do Estado. Aqui está ele saindo de maca de dentro do Senado. Aqui está a família dele. Ele não quebrou, ele não fotografou, ele simplesmente estava lá. A PGR, que de uma certa forma não é ouvida, e quando é ouvida sempre está do lado da Suprema Corte, pediu para soltá-lo, por falta de prova e pelas comorbidades que ele estava doente. Ele morreu lá dentro. E já que estamos falando do Clezão, o Pedro Vaca também ouviu a filha dele. Mi padre fue muerto, preso injustamente y torturado en la cadeia. Mi padre no es criminoso. Mi padre es un hombre íntegro, bondoso y ejemplo de brasileño. Eles não merecem, minha família não merece esto. Estamos torturados até hoje. E não é fácil viver isto em Brasil. Por favor, nos ajude. Por favor. Gente, isso foi muito pesado, muito triste, porque o Clezão tinha um pedido de soltura feito pela PGR, mas ele foi ignorado até perder sua vida. De quem é a culpa? Mas voltando, Nicolas falou sobre seus processos arbitrários, sobre suas contas removidas sem que até hoje eles saibam por quê. O que eu fiquei me perguntando, por que a Suprema Corte disse que todos os advogados estão cientes de tudo, PGR acompanhando? Falou sobre as condenações por vídeo em propaganda eleitoral, enquanto o Janone chamava o presidente de canibal, de pedo, e espalhava que o presidente Bolsonaro ia acabar com os auxílios. Mas ele lembrou de um fato que, às vezes, no meio de tanta coisa, some da nossa mente. O senhor esteve com o Barroso e o Alexandre de Moraes, que disseram a respeito da suposta tentativa de assassinato que eles sofreram. Só existe uma pessoa nesse Brasil que de fato sofreu uma tentativa de assassinato, que é Jair Bolsonaro, e que inclusive é um ex-filiado do PSOL, tem que deixar isso bastante claro. Segundo ponto é que eu gostaria que essa reunião tivesse sido anterior a vez, eu gostaria que você tivesse feito uma pergunta para o ministro Alexandre de Moraes no seguinte sentido. Ministro Benedito, quando foi anunciada a vitória do presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral, ele vai até o ministro Alexandre de Moraes e diz: missão dada é missão cumprida. Ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduza ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostaria muito que alguém, pode ser até o mesmo próprio Benedito, ou o próprio ministro Alexandre de Moraes,
ele dê a resposta do que isso significa. E a partir dessa resposta, vai ficar muito claro que tudo isso aqui, mais do que comprovado, a veracidade vai ser ainda mais atestada. E mais uma vez, faço aqui, para poder finalizar a minha fala, faço coro ao Clezão que morreu, às famílias que estão presas até hoje. Tenho contato, por exemplo, com uma esposa chamada Norda, que tem o seu esposo preso, tem um filho de 8 anos, ela está grávida agora nesse momento, e que, enfim, está dependendo muito de pessoas como o senhor para poder ter a coragem, que eu vejo que falta em muitos homens na vida pública, para poder falar a verdade e expor ao mundo. Espero que o seu relatório não seja para lá ou para cá, mas ele seja verdadeiro, porque a verdade eu espero que ela prevaleça sobre esse cenário. Obrigado, Pedro Vaca, e o senhor te abençoe. E galera, na esteira da gente esquecer fatos relevantes, o Carlos Jordi fez questão de contar o porquê o líder da oposição sofreu busca e apreensão da Polícia Federal. E se você não lembra, ou se lembra, é difícil não deixar o orifício rugoso cair da bunda. Sou o deputado Carlos Jordi, fui líder da oposição entre 2023 e 2024, e no dia 18 de janeiro, em pleno recesso parlamentar, a Polícia Federal invadiu minha casa às 6 da manhã, esporrando a porta, pularam a janela da minha casa, esporraram a porta, me acordaram com minha filha e com a minha esposa, e com um mandado de busca e apreensão que eu não sabia do que se tratava. E vasculharam a casa toda, pegaram minha arma registrada, tenho o registro da minha arma, pegaram meu passaporte diplomático, o meu celular, pegaram o meu computador. A Polícia Federal tinha 21 dias para fazer a perícia em todos esses itens, e depois disso eu entendi que o que estava vendo era uma busca e apreensão em decorrência de investigações do 8 de janeiro. E aí o que aconteceu para que a Polícia Federal embasasse essa busca e apreensão que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes? Eles pegaram uma conversa entre um apoiador meu, comigo, em que ele me chamava de meu líder, e supostamente esse meu apoiador teria participado do 8 de janeiro, porque ele tinha uma foto que foi do 8 de janeiro. Só que a foto foi forjada. A foto era da posse do presidente Bolsonaro, em 2019. Inclusive, na foto tinha um broche, tinha uma praguinha, um adesivo da posse do Bolsonaro que foi apagada. E esse meu apoiador, inclusive, ele saiu da prisão porque o advogado provou que não era do 8 de janeiro. Mas a Polícia Federal ainda assim fez uma busca e apreensão na minha casa. Eles tinham 21 dias para fazer a perícia. Já se passou mais de um ano. E nenhum dos meus itens me foi devolvido. Eu não consegui sequer sair do país. Eu tive retirada de mim. Eu não pude ir na OEA. Eu não pude ir na posse do Trump. Eu não posso sair do Brasil. Eu não posso defender minha família porque retiraram a minha arma. E nós estamos nessa situação em que, a partir de toda essa escalada de autoritarismo, nós ficamos com medo de falar na tribuna, de nos posicionar, simplesmente porque muitas vezes nós questionamos as decisões do Supremo Tribunal Federal que não têm o respaldo legal, como os inquéritos que são ilegais, que não estão previstos na Constituição, eles não podem instaurar inquérito de ofício. Nós questionamos esse tipo de atitude que vai avançando, inclusive, contra pessoas que não têm foro de prerrogativa de função, como são os que foram presos no 8 de janeiro. Tudo que nós queremos é que haja uma pacificação do país, mas tem um poder que está se julgando acima dos demais, perseguindo deputados, perseguindo pessoas comuns e se julgando os donos do nosso país. Democracia brasileira, senhoras e senhores. Esses são os relatos que eu tenho em vídeo, mas os advogados dos presos do dia 8 também foram ouvidos, assim como os advogados do Daniel Silveira, o único cara que recebeu 2 indultos e segue preso. A questão dos presos do dia 8 é tão grave e tende a ser um escândalo tão grande que agora, 2 anos após o acontecido, a Defensoria Pública da União pede a Alexandre de Moraes a lista de pessoas presas que sequer possuem advogado. Imagina, você está preso, acusado de golpe de Estado e sequer possui alguma defesa para que você possa se manifestar. Isso é insano. O doutor Sebastião, além de argumentar pelo Daniel Silveira, também explicou que no Brasil a sustentação oral do advogado foi suprimida, o que claramente diminui a defesa das vítimas. E até a OAB já se manifestou sobre essa questão. Só que ela acabou sendo humilhada. Nenhum processo. Presidente, pela ordem. A pauta. Doutor Vandir, por favor. Havia inscrição para sustentação oral, essa foi indeferida, presidente? Doutor, trata-se aqui, eu vou repetir novamente, a OAB vai lançar uma outra nota contra mim, vão falar que eu não gosto do direito de defesa, vai dar mais uns 4.000 tweets dos meus inimigos. Então vamos fazer, doutor, a festa do Twitter, das redes sociais. A OAB vai fazer outra nota contra mim. Tipo, nem ligo. A filha adolescente do Oswaldo Eustáquio também foi ouvida. Essa gravação aparentemente não existe, mas quem esteve presente me relatou que foi muito triste, que ela chorou muito e todos ficaram muito emocionados.
inclusive o Pedro Vaca. Bora explicar a busca e apreensão na filha menor de idade de um investigado. Mas deve ser bem difícil. Outras instituições também serão ouvidas nos próximos dias, mas para quem achava que não daria em nada, Pedro Vaca, ao deixar a reunião, foi abordado pelo jornalista do Metrópolis, onde disse que o tom de todos os relatos, de tudo que ele ouviu, era impressionante. Ele deve ter ficado meio confuso, tipo, tô no Brasil mesmo, não é Venezuela não? Além disso, ele foi questionado sobre a reunião com a Suprema Corte e ele disse que a nota emitida pela Corte foi a versão da Corte, mas que eles teriam a versão deles que depois seria divulgada. O cara nem precisava falar nada, porque normalmente ele não fala mesmo. Mas ao que parece ele foi pego ali, bem na hora da emoção, e soltou. E assim, eu fiquei com a impressão que ele quis manter certa distância da Suprema Corte, tipo, aquela é a opinião deles, não é a minha. Mas pode ter sido só uma impressão. Para a Folha de São Paulo, aliados do Lula já dizem que acreditam que o relatório deverá ser equilibrado, mas que eles acham que o relatório final vai acatar algumas preocupações externadas por bolsonaristas. Gente, isso está escrito na matéria. E se os membros do governo colocam que alguma coisa pode ser acatada, é porque o próprio governo sabe que coisas erradas aconteceram. Nesse momento, eu realmente acredito que vai ser muito difícil dar em nada. E o tamanho do que virá vai depender ainda mais dos próximos ouvidos. Portanto, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Que virá. Oh, se virá. E uma prévia do que virá nos próximos capítulos é o governo, assim, tão apertadinho que não passa nem Wi-Fi, a ponto de Jorge Bessias, lembra do Bessias? Então, ele também conversou com Pedro Vaca e apresentou para eles iniciativas da AGU em defesa da liberdade de expressão. Tipo, eles devem ter falado que a gente fica perseguindo eles, mas olha só o meu plano para manter a liberdade de expressão. Tcharam! Pois é, difícil vai ser segurar a ansiedade para a segunda temporada. E galera, já que você ficou até aqui, mesmo com o risco de perder tudo que eu tenho na nossa linda democracia do amor, eu vou continuar te atualizando com a minha opinião sobre as coisas que rolam na política do Brasil. O único crime que eu cometi foi contar pra vocês as coisas que eu penso sobre a política tupiniquense. Quanto mais a turminha das trevas tenta tirar o nosso direito de falar, mais a gente deve gritar pra todo canto as coisas erradas que eles estão fazendo. Eles querem derrubar todas as minhas redes porque meu plano é impedir que você fique sem saber o que está acontecendo. Pelo menos algo do lado de cá do muro você vai receber. A democracia quer me silenciar para te obrigar a viver em um país de pensamento único. E isso nem de longe é democracia. Galera, se a gente não desistir agora, a vitória é só consequência. Nós estamos aqui para construir um bom futuro, um verde e amarelo para os nossos filhos e netos. São os tempos difíceis que criam os homens fortes. E a gente é desses. Toque no botão aqui embaixo e entre para a família Te Atualizei. Pois é, eu também tô nessa lista de censurados. E o que eu pude fazer foi criar o meu próprio lugar na internet, onde, assinando teatualizei.app, você financia o meu trabalho e, em troca, eu te ofereço conteúdos exclusivos. E como guerra cultural é comigo mesmo, pra galera que assinar o plano vitalício, leva o boné Make Lula Presidiário Again. Porque, se eles são maus, a gente é pior ainda. Valeu, Sidônio, marqueteiro do Lula, que pode bem ser um infiltrado de direita. Desconfio. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. O que você acha que mais chocou o seu Pedro Vaca? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.